Dia, pessoal! Vamos para a correção da nossa segunda atividade sobre denotação e conotação? Hoje é dia 14 de maio, vamos lá! Antes de mais nada, lembre-se das instruções. Copie no caderno as questões que você errou para fazer a correção. Isso é muito importante, pois eu vou verificar depois. Qualquer dúvida que você ainda tiver, envie um e-mail para mim ou me procure lá no Classroom que eu vou responder você o mais rapidamente possível. Para fazer a primeira questão, nós tínhamos uma tirinha do Calvin do Haroldo. Dizia assim: você vai comer asfalto no quinto período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. Quinto período, estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. A questão 1 dizia o seguinte: entre as finalidades da conotação estão a expressividade e a afetividade positiva ou negativa que transmitem. Analisando as falas das personagens, assinale a alternativa que contém as expressões utilizadas no sentido conotativo. Vocês tinham que encontrar, então, a alternativa em que as duas frases estejam no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Vocês vão perceber que tem frases que uma está no sentido conotativo, mas a outra está no sentido denotativo, por isso não poderia ser a resposta correta. Então, nós temos lá a letra A. Você vai comer asfalto e estou morto. Que é a alternativa correta. Não tem como, literalmente, você comer asfalto, nem estar morto, obviamente, senão você não estaria aqui me ouvindo. Então, as duas expressões estão no sentido conotativo, fora do contexto que elas têm normalmente. Você vai comer asfalto no sentido de que você vai apanhar, ou você vai passar por uma coisa ruim. E estou morto porque você vai, no sentido de apanhar, estar muito machucado, estar muito ferido, certo? As letras B e a letra D também têm frases no sentido conotativo, mas apenas uma, a outra não é. Por exemplo, na letra B, no quinto período, seu babaca está no sentido denotativo, no sentido real. Não tem nada aí fora do contexto, certo? A única frase que tem aí que está fora do contexto é você vai comer asfalto. O mesmo acontece com a letra D. Tem lá ameaça terrorista, que é denotativo, o sentido real, e estou morto, que é conotativo. Então, por ter apenas uma das orações no sentido conotativo, elas não podem ser a resposta correta. Questão 2 em diante, nós vamos ter que analisar as frases e achar quais estão no sentido figurado, conotativo, quais estão no sentido denotativo, no sentido real. Então, nós temos aí a questão 2. Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado. Vocês tinham que achar, então, a frase que não tem nenhuma palavra que está fora do seu sentido normal, vamos dizer assim, do seu contexto. Vocês vão perceber que as letras A, B e C não são a resposta correta, que sempre tem alguma palavra ali que foge do sentido comum. Então, lá na letra A, minha vida é um livro aberto, em vez de dizer que minha vida é sem segredos, eu faço uma metáfora, eu comparo minha vida com um livro. Então, aqui nós temos livro aberto no sentido figurado, não pode ser a resposta correta. Letra B, estou com uma fome de leão, no sentido de estar com muita fome. Então, em vez de dizer estou com muita fome, eu uso uma comparação, estou com uma fome de leão. Então, aqui também não pode ser a resposta correta. A letra C, a propaganda é a alma do negócio, para dizer que a propaganda é o que é mais importante em um negócio. Então, aqui também tem uma metáfora. A propaganda é como a alma do negócio, certo? Então, também não pode ser a resposta correta. O que sobrava a letra D, antes do meio-dia a coluna estava pronta. Ou seja, antes do meio-dia a coluna, que provavelmente é aquela de cimento que a gente usa para fazer uma parede, por exemplo, já estava pronta. Não tem nada aí fora do seu sentido comum, no sentido denotativo, por isso que ela é a resposta correta. A questão 3 é basicamente parecida com a questão 2. A frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é: então, nós temos aí 4 alternativas, nós temos que achar a frase que não tem nenhuma palavra fora do seu sentido denotativo, que é o seu sentido real ou do dicionário. A letra A, além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos. Nós temos a expressão rendeu frutos, que está fora do seu contexto, quer dizer que rendeu coisas boas, certo? Politicamente falando. Então, ela não pode ser a alternativa correta. A letra B, com percentuais capazes de causar inveja ao presidente.
Essa é a alternativa correta, não tem nenhuma palavra aí fora do contexto do dicionário, do contexto comum que nós conhecemos, por isso ela é a alternativa correta. A letra C. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado, no sentido que estão abrindo campo no mercado, abrindo as portas, então está fora do sentido, do contexto comum, por isso não pode ser a resposta correta. E a letra D. A indústria disparou gordos investimentos, no sentido de disparar grandes investimentos, também não pode ser a resposta correta, porque usa aí a expressão gordos investimentos fora do contexto normal. A questão 4 pediu o contrário da 2 e da 3. Então ela dizia: marque a alternativa cuja frase apresenta palavras empregadas no sentido figurado. Aqui então vocês deviam analisar as frases e achar aquela que tem alguma ou mais expressões fora do seu sentido comum. Então nós temos lá a letra A. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes, que era a alternativa correta. Nós temos ali fixar suas raízes no sentido de sossegar, de ficar em um lugar só, né? Então, essa expressão, fixar suas raízes, está com sentido fora do comum, que quem tem raiz geralmente é árvore, não o homem, certo? A letra B, mas lá no ano 2000 tudo pode acontecer, hoje não, é uma frase normal, não tem nada fora do seu sentido comum. A letra C, os planejadores fizeram dele a meta e o ponto de partida, também não tem nada fora do sentido comum. A única questão é que o homem era a meta e o ponto de partida ao mesmo tempo. E a letra D, pode estabelecer regras que conduzam a um viver tranquilo, também não tem nada fora do seu sentido comum. Para finalizar, a questão 5, assinale a alternativa em que não há palavra empregada no sentido figurado. Vocês perceberam então, quando a gente fala em sentido denotativo e conotativo, nós temos que perceber o contexto em que as frases estão escritas ou ditas, certo? Porque pode ter algo ali fora do seu sentido comum, nós precisamos achar. Então basta que a leitura seja feita atentamente, certo? Analisando cada frase. Nós temos lá então a letra A. O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. Aí nós temos o termo tropeça no sentido de esbarrar, certo? Então há uma mudança de contexto aqui com a palavra tropeçar. Não pode ser então essa questão, essa alternativa, a resposta correta. Nós temos a letra B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos na manhã duas máscaras calmas. Então, aqui nós temos uma frase cheia de sentido conotativo. A luz estender a roupa, não tem como a luz estender uma roupa, certo? É uma metáfora. Seremos na manhã duas máscaras calmas, ou seja, dois rostos calmos. Então ele troca rosto por máscara. Então não pode ser essa frase cheia de sentido figurado. A letra C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha do meu próprio espanto. Também é uma frase cheia de sentido fora do contexto. E aí sobraria lá a letra D. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Embora esteja numa conjugação verbal que a gente não use muito, né, na segunda pessoa, ela é uma frase que não tem nenhuma palavra fora do sentido comum que nós estamos acostumados. Pessoal, então era isso. Qualquer dúvida que ainda restar, me procura lá no Classroom ou me manda um e-mail. Se você ainda não conseguiu fazer essa atividade, vai lá, pode fazer, só que ela aparece para mim com atraso. Então eu dou um descontinho aí, se você não ter feito no momento correto, certo? Até mais!